Legal. Então, o que a WIS é? A WIS é um portal que a IFS disponibiliza para a gente, como técnicos, que tem toda a documentação do IFS, das versões do IFS, para que a gente possa fazer consultas relacionadas a desenvolvimento, a arquitetura, a novas implementações, a criação de relatório, customizações, tudo que a gente precisar em sentido técnico, a UIS pode nos ajudar. É claro que ela não tem todo o conteúdo, ela não tem treinamentos específicos de assuntos específicos, como vamos customizar um campo, vamos criar uma tela. Ela não contém isso, mas ela contém muito material de referência que pode ajudar vocês no desenvolver, né, do desenrolar do trabalho que vocês fizerem como desenvolvedores de IFS. Então a Is vai ser uma amiga. Então vocês podem desenvolver o hábito, pode até adicionar ela no favorito de vocês aí, e desenvolvam o hábito de quando tiverem uma dúvida relacionada a desenvolvimento IFS, vocês darem uma consultadinha na WIS, né? Talvez antes de perguntar, dá uma olhadinha na WIS se de repente a WIS não tem alguma coisinha que pode ajudar vocês, né? É um guia muito produtivo aí no trabalho que a gente vai fazer. Uma coisa que vocês devem notar, talvez não sei se vocês notaram, é que aqui, ó, eu tô com o IFS Applications 8, porque o link que eu passei para vocês é do app 8. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar essa primeira parte aqui, ó. Vou carregar a página de novo. Vamos ver se a gente usar o mesmo usuário, não vai usar isso várias vezes, mas daí a gente vai. Legal. Então, se eu tirar só aquela partezinha do app S8, eu já caio aqui nessa página. Aqui, olha, ele já me dá as versões do IFS. Para vocês terem uma ideia, né, do histórico da IFS, o IFS é um ERP sueco, né, que já está no Brasil há muitos anos. Então, a gente tem desde a versão 2001, olha, até a versão 10. Eu comecei a trabalhar com IFS em 2001 mais ou menos. E a empresa que eu trabalhei não era na IFS, era uma empresa que tinha o RP IFS. Ele usava o IFS versão 99. Então tem até versões que talvez não estejam aqui, mas que já existiam antes, né? Então esse é o histórico do IFS. Para vocês terem uma ideia, o IFS ele foi concebido pelo menos a partir da versão que eu trabalhava, que era 99, ele era desenvolvido numa linguagem chamada Centura. Acho que vocês talvez não tenham ouvido falar. Mas era uma linguagem que até tinha uma certa aderência ouvi, né, na época a gente conversando a respeito. O pessoal indicava que tinha até uma boa aderência mais na Europa, né? Mas era uma linguagem orientada a objeto, tudo mais, e foi concebido nessa linguagem. E com o passar do tempo ele foi evoluindo, até que alguns módulos passaram a ser desenvolvidos em C Sharp, e até que hoje a gente tem praticamente boa parte em C Sharp e em Java, não se usa mais Centura na versão 10. Mas o back, o database sempre foi Oracle, né? Sempre foi Oracle a parte forte do FS. Então, como vocês vão trabalhar muito com a versão 10, talvez vocês peguem alguma coisa da 9, no máximo da 8, mas na maioria a gente vai estar trabalhando em cima da versão 10. Então, se eu vim aqui, olha, eu tenho a versão do meu IFS, e o IFS ele tem algumas atualizações. Tá vendo aqui? Então, por exemplo, você pode ter um IFS 10 Update 1. Quer dizer que ele é a versão do IFS 10, mas ele tem um pacote de updates ou de novas melhorias, de correções, que é o número um. E conforme vai evoluindo, esses updates vão sendo incrementados. Até que chega uma hora que a gente sobe uma versão. Aí, por exemplo, a gente iria para a versão IFS 10, 11. Aí começaríamos de novo. Nós temos uma base beta, né, que é o que eles iniciam. Depois o core, que é a base de tudo, e depois a gente vai colocando, vão sendo lançados alguns updates. O update não obrigatoriamente
traz. A gente não está falando aqui de funcionalidades necessárias, com obrigações fiscais, coisas. Não, isso daí, geralmente, eles liberam pacotes de localização que já contemplam as exigências legais ou o que é obrigatório. O update geralmente tem muito relação com melhorias da parte do foundation, da parte da infraestrutura do IFS, às vezes libera algum tipo de serviço, alguma funcionalidade nova, tá bom? Fábio, no caso, esses updates, eles interferem naquele repositório core ou ele é o mesmo desde o começo da aplicação? O Ele core é o não... mesmo desde o começo. Ah, tá, entendi. Os updates, eles são como camadas. Então, por exemplo, não é que eu tenho que aplicar o update 1 para chegar no 6, mas quando eu aplico o 6, eu automaticamente apliquei todos esses. Entendi. Tá? E o core, existe algumas liberações de bugs do core, porque você pode, mesmo no sistema maduro como IFS, em algum momento esbarrar num bug que está na sua camada core. Então, há casos onde são liberados bugs da camada core, mas não updates. Os updates sempre são, eles trabalham sobre a camada core. Então você vai aplicando os updates e eles vão sendo aplicados sobre camada, tá? Ah, entendi, obrigado, Fábio. Imagina. Se alguma resposta minha não for suficiente, vocês, por favor, me interrompam, tá? Fica à Tudo vontade. bem. Então, e uma outra coisa, eu tenho, por exemplo, um cliente que tem o IFS 10 Update 3. Será que obrigatoriamente quando eu tenho que agora atualizar ele para o Update 7? Não, eu não preciso. Não é necessário. O Update 3 está atendendo o meu cliente, ele não está precisando de nenhuma nova funcionalidade, então ele vai ficar no Update 3. Pode ser que mais para frente ele queira ir para o IFS 11 quando lançar. Não necessariamente eu tenho que aplicar esses updates para ir para 11. Eu vou para 11, provavelmente esses caras já vão estar resolvidos, já vão estar implementados, e aí a gente vai começar de novo com a base Core, Update 1 e assim por diante. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque vocês podem ter clientes que vocês vão atender que está no IFS 10 Update 6 e FS 10 Update 3. Daí vamos supor que vocês precisam de uma funcionalidade. Por exemplo, poxa vida, eu quero publicar um web service no IFS. Aí você vem aqui e você não escolhe, você pega o Update 7, que é o último, e já vai para a página procurar, vê lá que já tem liberado, já tem como funciona, tem como desenvolver, você pesquisa na WIS, você vai lá e desenvolve. Puxa, eu instalo no cliente, não pega, dá erro, não está funcionando, não está publicando. Aí quando você vai ver o cliente está no update 5 e o web service foi liberado no update 6. Então, nesses casos, o seu cliente não tem o update que libera uma funcionalidade do sistema. Então, aí é o caso a gente solicitar para a IFS que esse cliente seja aplicado o update até a versão 6 ou até a 7, para que eu tenha essa funcionalidade e aí eu possa implementar ela. É raro isso acontecer, mas acontece. Por isso que é bom quando você for pesquisar alguma coisinha, porque você está desenvolvendo, sempre se certifique de pesquisar na versão e no update do que o seu cliente está. Tá bom? Bom, essa foi só uma visualização para vocês entenderem a questão de versionamento, tá? Como eu disse, a maioria dos clientes hoje está na versão 10. Nós ainda temos a versão 9, temos a versão 8. Há casos onde a gente acaba até dando um suporte para a versão 7.5. Menos que isso, para baixo da versão 7.5, a gente não tem histórico aqui na Prompt de ter atendido mais. Geralmente, esses clientes a gente não tem tido mais necessidade de suporte deles. Tá bom? Agora que eu queria perguntar a vocês. Vocês trabalharam com o Wilton numa versão do IFS, que foi a versão 10, certo? Ficou claro para vocês essa questão de versionamento, de como isso é tratado nessa página? Ficou, com o Fábio, a gente teve o treinamento, ficou bem claro. Ah, legal. E a navegabilidade, o que vocês viram do IFS navegando, vocês ficaram com dúvidas? Foi satisfatório o que o Wilton passou para vocês? Ficou claro? Ah, ficou, tá, mas é mais na prática que a gente vai conseguir debugar tudo, né? A gente, é bastante coisa, mas só que o core, assim, do que a gente precisava entender, ele passou muito bem pra gente, do que a gente tinha que se atentar, sabe, nas partes que a gente tinha que se atentar bastante. Hum, excelente. Vocês vão ter tempo de praticar isso, tá? Vocês vão ter um período para vocês poderem praticar
e treinar isso daí para fixar, tá bom? Dá só um instantinho para mim, um segundinho. Pessoal, vou pedir 5 minutinhos para vocês, a gente já retorna, tá? Tudo bem, Fábio. 5 minutinhos, vou só dar um pause aqui. Legal. Então, ficou bem entendida essa questão das versões aqui, né? Certo, ficou. A gente entendeu já os updates, tudo. Legal. Excelente. Então, vou dar um É, gol eu aqui, ó. Oi, pode uma falar. dúvida em relação ao Wiz, ele é mais focado nas pesquisas, né? Como procurar o que a gente precisa, certo? Isso, exatamente. Ele não é uma ferramenta para treinamento, não. Tá? Entendi. Obrigado. Então, eu vou entrar aqui, ó. Vou dar um gol. Vamos entrar aqui na versão 10. Vocês vão receber um usuário. A questão de usuário, é importante esclarecer para vocês o que acontece. O usuário, ele é nominal e a gente paga um valor para a IFS para ter um usuário para desenvolvimento, tá bom? Então, quando a gente cria lá o usuário, vamos criar um usuário Wesley, Gomes, Rafael, Pagoli, e aí vocês vão receber esse usuário. A gente tarda um pouco essa questão do usuário, por quê? A gente efetivamente traz o usuário quando vocês começarem a desenvolver. Até então, a gente pega um usuário que está parado, por exemplo, tem um técnico que não está desenvolvendo IFS hoje, o Rafael vai usar o dele, de repente o Wesley vai usar o meu, porque eu apesar de desenvolver, eu desenvolvo bem pouco, né? Não tanto, assim, infinitamente menos do que os meninos, mas a gente pode compartilhar o usuário. Até a gente, puxa, agora não, o pessoal está desenvolvendo mesmo, aí a gente vai pegar e aí pega os usuários mesmo, até porque é um valor de investimento que a gente vai fazer já com um certo retorno, né? Então por isso que a gente está usando agora esse PSI FARREBR, que é o meu usuário, tá bom? Então aqui, olha, o que eu quero mostrar para vocês? O que esse treinamento vai falar um pouquinho? Vai falar um pouquinho sobre a questão da, da infraestrutura do IFS. Vocês viram que eu coloquei aqui agora e deu IFS Application 10, né? E que aqui no cantinho, ó, update 7, tá? Bom dar atenção a isso quando vocês forem fazer as pesquisas. Então, o que acontece? O IFS, como está dizendo aqui já nessa página, eu entrei aqui em IFS Foundation Overview, IFS Application Architecture, Layered Application Architecture. Então, o que acontece? O IFS, ele é um software desenvolvido em camadas mesmo, tá? Então, o IFS, ele é um sistema de arquitetura em camadas, onde ele tem essas camadas separadas, tá bom? Dentro do IFS, dentro do seu desenvolvimento. Então, como por exemplo a gente tinha falado, né? Tinha mostrado aquela hora para vocês. Então eu tenho uma plataforma e template, que é uma plataforma de desenvolvimento e mais templates. Vocês vão ver que quando vocês entrarem para desenvolver o IFS, muito código vai ser gerado automaticamente. Vocês pouco vão escrever insert, delete, update. Vocês vão escrever mais lógicas, tá? Por quê? Porque toda essa parte de geração de código, o IFS ele já faz. Ele já tem uma ferramenta própria para você gerar isso. Você vai trabalhar muito mesmo na parte de, como se diz, na parte de lógica. Tanto que, embora ele seja uma parte importante de vocês conhecerem, faça parte de toda a estrutura, a arquitetura, ele não é considerado uma camada especificamente, né? Ela não tem uma camada, ele não é uma camada em si, mas ele é uma base, uma estrutura para você poder fazer o seu desenvolvimento. Então, olha, de baixo para cima, o que eu tenho aqui? Eu tenho a camada Core, que como está explicado aqui, ó, é a camada principal que contém o código e os padrões de RID
e as liberações, né, os releases do IFS Application. Então, o RID, eles são os caras que liberam tudo que foi de core, bug de core, ou os novos core das novas versões, tudo vem do RID. A gente dificilmente, a gente não mexe no core. A gente geralmente o que acontece é a gente receber algum bugzinho que a gente aplica no core, tá bom? Mas isso geralmente vem do RID, ou vem aqui do RID no Brasil, ou talvez venha de fora, tá? Então a camada core é a camada base. É em cima disso tudo que o IFS trabalha. E aí começa a vir as demais camadas. Então uma camada que eu tenho acima são localization e extension. O que acontece? O RID também fornece a localização e extensão. Então, por exemplo, vocês concordam que, como eu comentei, o IFS é um RP sueco? Então ele é da Suécia, legal. Só que eu vendo ele aqui no Brasil, e vendo ele no México, vendo ele na Argentina, vendo ele nos Estados Unidos, vendo ele na China. Existe uma parte, por exemplo, aqui no Brasil, que é uma localização, ou seja, o tratamento fiscal, contábil, financeiro no Brasil é diferente do que é na Suécia. Vocês concordam? É totalmente diferente. Na Suécia você não tem nota fiscal eletrônica. Na Suécia você não tem SPED, que é um arquivo que você entrega com todas as movimentações fiscais do seu ano, do seu mês e do seu ano. Você não tem um SPED PiscoFins, que você entrega lá movimentações contábeis ou fiscais. Você não tem essas particularidades. Então o que, que acontece? O RID aqui do Brasil, talvez até com suporte, um alinhamento com o RID da matriz, desenvolve uma localização brasileira. Essa localização brasileira é instalada sobre o quê? Sobre o core. Então você tem uma localização para o Brasil, você tem uma localização para o México, você tem uma localização para os Estados Unidos, você tem uma localização para a China, você tem uma localização para a Índia, uma localização para a África do Sul. A gente tem localizações, porque o IFS é um software mundial. Então você tem localizações para atender a demanda do local, da região onde o IFS está sendo comercializado. Isso também é uma camada. Isso geralmente é fornecido pela própria IFS. Quando a IFS, por exemplo, libera para a gente um cliente novo, que comprou o IFS e a gente vai trabalhar para ele, esse cliente já tem o IFS e já está com a localização brasileira instalada. Às vezes acontece, por exemplo, a gente está com um projeto agora, onde eles liberaram o IFS, tá? O core, só que falta colocar a localização mexicana. É um cliente do México. Então falta colocar essa localização. Então a gente está agora no processo de colocar a localização. Tá? E o extension é quando você tem alguma extensão, alguma funcionalidade, algum módulo que é desenvolvido e colocado no IFS, liberado, e esse módulo ele também trabalha em cima do core. Tá? Então você tem a camada core, você tem a localização, você pode ter uma extension, vamos supor um módulo específico que eles desenvolvem, que se acopla ao IFS com uma extensão, ele está dentro do IFS e ele é utilizado. E depois você tem a camada de customização. Essa camada de customização é onde nós entramos, olha. É a camada de código onde as customizações são escritas. Então é bem aqui que a gente entra. Quando nós vamos fazer uma customização, a gente já está fazendo uma customização sobre um core, sobre um localization e um extension que já está instalado. Então, por exemplo, eu vou fazer uma customização onde o cliente agora quer colocar um campo no cadastro de cliente para colocar lá o time que o cliente torce. Puxa, a tela de cliente já está no core, tá? Só que no Brasil, aquela tela de cliente também precisa ter uma aba específica para cadastrar CNPJ, inscrição estadual, que não é uma coisa core, é uma localização, porque aqui a gente usa CNPJ, nos Estados Unidos não é CNPJ, na Ásia não é CNPJ, no México não é CNPJ, mas a gente, quando for customizar, a gente faz em cima da localização que a gente está trabalhando. Então eu vou colocar lá um campinho que é o time que o cliente torce, e vou colocar lá uma listinha de valores com o time que o cliente torce. Então eu trabalhei na camada customização,
que está sobre a camada de localização, sobre a camada core, e assim por diante. Tá? Além disso, eu tenho essa camada de configuração. Ou seja, existem algumas rotinas, algumas coisas específicas que você pode configurar o IFS para fazer. Então, por exemplo, o cliente ele pode criar um campo customizável. Sabe quando eu falei para vocês de colocar um campinho onde está o time do cliente? O cliente pode ir lá numa tela escolher, ó, eu quero na tela de cliente, nesse cantinho aqui, colocar um campo time do cliente. E eu quero que as opções sejam Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Posso colocar, ele pode fazer isso por configuração e falar, quem vai ter acesso a isso é tal usuário. Veja que a gente não precisou escrever uma linha de código, o cliente não precisou da gente, ele pôde configurar isso sozinho. Então, isso é uma camada no IFS também. Além disso, o cliente poderia, por exemplo, criar um evento. Ele pode falar assim, toda vez que um cliente, né? Desculpa, eu estou usando o termo cliente duas vezes. O nosso cliente IFS, ele pode ir lá na tela de cliente dele, colocar assim, bom, toda vez que o time do cliente for Flamengo, eu vou mandar um e-mail para o vendedor tal, que é um torcedor do Flamengo, que vai poder dar um presente para esse cliente. Por exemplo, é um evento que vai ser disparado quando aquele cadastro do Flamengo for feito. Aí esse evento vai disparar um e-mail. Tudo isso é uma configuração que você pode fazer no IFS. Então ele pega e ele armazena isso no sistema e você pode liberar isso para os usuários que você quiser. Isso também é tomado como uma camada, tá? Eu estou falando camada, gente, mas não estamos falando de camada, a camada que nós conhecemos, as multicamadas, como servidor de aplicação, client e banco de dados, tá? Estou falando da camada do foundation do IFS, tá bom? Talvez eu devesse ter explicado isso antes. O foundation, quando a gente fala foundation, é toda a arquitetura do IFS, como aplicativo, como ele funciona. Deu para entender essa diferença? Deu para entender. Deu para entender? A gente só está falando agora de aplicativo. Nós não estamos falando da infraestrutura como um todo, banco de dados, servidor de aplicação e client. Estamos falando só mesmo da aplicação em si, tá? Como... As camadas dentro da aplicação, né? Isso, exatamente. Para vocês entenderem mais ou menos onde você começa, onde você termina, o que você vai encontrar no IFS. Quando você encontrar, você saber dizer, bom, isso aqui é uma localização, isso aqui é uma customização, isso aqui eu faço com configuração, isso aqui eu faço com personalização. São as formas que você tem de estar fornecendo conteúdo no aplicativo do IFS. Não necessariamente nós estamos falando de camadas de arquitetura de sistema, tá? E a última é a personalização. Que, ou seja, o próprio usuário ele faz algumas personalizações no perfil dele. Então, por exemplo, numa tela ele quer colocar uma tela inicial quando ele abre o IFS. Ele quer colocar numa visualização de tabela, ele quer colocar determinada ordem de colunas. Ele quer colocar colunas maiores, colunas menores. Ele quer definir uma pesquisa padrão. Então, por exemplo, vamos supor, né? Lá na tela de títulos a receber do meu cliente. Então, eu tenho os títulos a receber. Então, meu cliente IFS fala assim, bom, todo dia eu quero entrar aqui, pesquisar e saber quais os títulos a receber, ou seja, o que eu tenho para entrar de dinheiro hoje, vencendo hoje. Então, ao invés de montar essa pesquisa toda vez, ele cria uma pesquisa personalizada. Então, ele vai lá na pesquisa e vai estar lá escrito pesquisa do João para títulos a receber no dia de hoje. Ele clica naquela pesquisa, aquela pesquisa carrega automaticamente. Então, isso é uma personalização. O IFS também permite. Então, o IFS tem todas essas camadas, tá? Que permitem você trabalhar com ele como aplicativo. Tudo bem até aqui? Tudo por enquanto, entendi. Legal. Agora, como que o IFS ele é comercializado ou como ele é entregue?
O IFS, ele tem entidades componentes que são liberados quando um cliente compra ele. Então, por exemplo, aqui esse gráfico é bom porque ele ajuda a gente a visualizar isso. Quando o cliente vai comprar o IFS, ele não compra o IFS assim, eu vim comprar o IFS e compra ele inteiro. Ele compra módulos. Então, esses módulos, ele compra, paga por eles e só é instalado para ele os módulos que ele comprou. Então, por exemplo, aqui a gente consegue visualizar bem, ó. Então, por exemplo, o FND Bus, ele basicamente é um módulo obrigatório, tá? O FND Bus, ele é um módulo onde ele é como se fosse o core do Foundation. É o Foundation básico, ele sempre vai vir. Em cima desse Foundation básico, eu tenho o Accrue, que a gente sempre associa à contabilidade, é mais fácil, mas ele envolve financeiro, contábil, tá? Financeiro, contábil, gastos, despesas, pessoas, recursos humanos, a parte financeira. Tem o Interp, que é o de Enterprise, que envolve projetos, engenharia, que também é uma coluna que o IFS fornece. Você tem o AppServe, que é serviços que envolvem compra, envolve manufatura, que é produção, chão de fábrica, envolve supply chain, que a gente fala que é o relacionamento com o fornecedor, que é o controle de fornecedores, que é a obtenção a questão de ordem de compra, de recebimento. E a gente tem a parte do DocMain, que é gerenciamento de documento. Aqui entra a parte de manutenção de máquina, parte de CRM, que é relacionamento com o cliente, a parte de venda de serviços e outros módulos. Então a gente tem essas 4 colunas e cada uma dessas colunas tem os seus módulozinhos aqui, olha. Então, quando o cliente vem comprar, ele vem, eu quero IFS. Tá bom, e o que você vai precisar? E o vendedor vai negociar. O que você vai precisar? Eu preciso do financeiro. Bom, então você vai precisar do financeiro, é o invoice, títulos a pagar e títulos a receber. Você vai precisar do PayLed, parte de pagamentos. Você vai precisar da contabilidade, que é o GenLed. Você vai ter a parte de recursos humanos. Você já tem o software ou você vai usar o IFS? Eu já tenho, então eu não vou inserir o Human Resource, nem o recrutamento. E você tem algum tipo de controle de despesa de viagem? Sim, eu quero controlar as despesas de viagem tudo dentro do IFS. Então eu vou colocar o Travel Expense também como modo. Diz uma coisa, você vai trabalhar com chão de fábrica, você tem parte de engenharia, você... Não tenho nada, não tenho projeto, não uso para nada. Não, tá bom então. Então esse módulo aqui, eu não vou adicionar nada. E você tem chão de fábrica? Tem, minha fábrica é uma fábrica de banco que fornece para Renault, para Nissan, e eu vou ter chão de fábrica, eu vou ter produção, eu tenho linha de produção, eu tenho que ter apontamento de produção, controle de qualidade, eu tenho que ter compra, venda, eu tenho que ter todo esse gerenciamento de custo. Então aqui, ó, no Service, eu vou colocar para você Manufacturing, que é manufatura, chão de fábrica, a parte de Supply Chain, que é de fornecimento de insumos para sua linha, a parte de compra você vai precisar, ordem de fabricação, você vai precisar de ordem de venda e você vai precisar de estoque, inventário. Libero para você esses módulos. Você vai ter alguma questão de relacionamento com o cliente? Não preciso, eu já tenho meu CRM. Mais alguma coisa? Manutenção de máquina? Manutenção de máquina eu quero controlar tudo no IFS. Ciclo, gasto? Então eu vou colocar aqui o IFS Maintenance. Então ele escolhe os módulos e baseado na escolha dos módulos é que o cliente faz a ordem de compra e compra o IFS. E daí quando chega para a gente um cliente novo, ele já vai ter os módulos que ele pagou e comprou por isso e a gente vai trabalhar em cima desses módulos com ele. Já aconteceu, é raro, mas já aconteceu, por exemplo, de o cliente comprar o módulo e quando vai lá a gente vai mexer, eu preciso customizar o módulo. A gente vai customizar o módulo não está lá. O módulo não foi. Aí a gente tem que falar com a IFS, que olha na ordem de venda, que vê o módulo, que daí libera para o suporte vem, instala o módulo e aí a gente começa a desenvolver em cima do módulo. Então o IFS ele é um software que ele é componentizado e ele é vendido assim. Então por isso ele varia de preço. Uma pessoa pode comprar só a parte financeira do IFS e usar outro sistema para tudo.
e de repente ele decide fazer uma interface, aí uma integração. E a gente trabalha em cima disso. Uma coisa que vocês vão aos poucos aprender e se tornar talvez até especialistas é em módulos específicos. Por exemplo, quando às vezes um consultor ele vai fazer uma especificação de uma customização na ordem de compra, que é o purchase. Aí você, como técnico, você vai precisar entender um pouco como funciona a purchase, como funciona a ordem de compra, qual que é a ideia. Às vezes até um dever de casa que vocês acabam tendo que fazer. Puxa, peraí, eu vou fazer uma customização de ordem de compra, mas eu não faço a menor ideia para que serve uma ordem de compra. Então eu vou lá, eu vou pesquisar a ordem de compra. Ah, tá, é quando tem uma necessidade de um produto, um insumo para minha linha de produção, ou para o consumo, ou para um serviço, eu preciso abrir uma ordem de compra que eu vou colocar os itens. Essa ordem de compra vai para um fornecedor específico e essa ordem de compra vai ser atendida com o cara vai me vender e daí ele vai mandar uma nota fiscal para mim. Essa nota fiscal para mim ela é de entrada. Eu vou ter que entrar com essa nota, vai ter que cruzar com a ordem de compra, vai ter que atualizar a ordem de compra, vai ter que alimentar o estoque. Então aí, quando começarem a surgir as customizações, vocês vão começar a entender mais isso. E os consultores e os desenvolvedores e outras pessoas que estão ali na prompt vão ajudar vocês a começar a entender a regra do negócio. É importante vocês começarem a entender a regra do negócio para daí vocês poderem desenvolver. Porque é duro você desenvolver uma coisa que você não sabe para que vai funcionar. Então é importante você entender os motivos, o fim, para daí você poder ter condições de preparar e desenvolver aquilo que o cliente está esperando, tá bom? Então não precise ficar excessivamente preocupados em entender todas as fases, toda a parte administrativa de empresa, processos. Não, vocês vão entender aos poucos, conforme for aparecendo as customizações, e a gente vai tentando compartilhar com vocês esse conhecimento, tá bom? Existem pessoas dentro da Prompt que têm um vivenciamento muito grande. O próprio Bueira, que é o diretor, o João, ele tem uma vivência muito boa, e ele tem uma arte de ensino, uma didática fabulosa, o João, ele vai poder ajudar vocês em alguns momentos, né? E outros consultores também. O consultor ele vai especificar o motivo, a razão que ele precisa. E se em algum momento vocês ainda não tiverem nenhuma dessas ajudas, vocês podem me procurar que a gente vai ajudar vocês a entender o negócio, um pouco do processo. A ideia não é preparar vocês para serem especialistas no negócio. Vocês fatalmente se tornarão especialistas ou bons entendedores do ponto de vista técnico com o passar do tempo. Tá bom? Ficou alguma dúvida dessa parte de componentização do IFS? Deu para entender bem, por enquanto, como funciona as compas. Ele é bem a ideia de containers, né, de software contain. Você separa em vários blocos e vende ele separado. Dá para entender. Legal, excelente. Tranquilo, Rafael, também? Eu ia perguntar se, tipo, quando quem solicitou o IFS, ele não precisa nem dos projetos e nem da engenharia, ele não precisa do Interp. Isso, aí esse módulo não vai. É muito raro. Você está vendo que tem algumas reticências aqui? Porque a gente colocou os módulos, são os principais, né? Na documentação. Mas é bem raro um desses caras ficar fora, mas pode acontecer. Um que pode naturalmente acontecer é o DocMain. O DocMain ele faz gerenciamento de documento. Ele é um módulo assim bem parrudo, então pode acontecer às vezes de não ter esse módulo, mas geralmente a gente tem pelo menos os 4 aqui. O DocMain é o que fica mais assim, geralmente não aparece, mas a CRU, Interp e o AppServe, assim, é difícil a gente ver um caso que não tenha. Mas não que não possa acontecer. Respondi sua pergunta, Rafael? Ok, obrigado. Ah, legal. Excelente. Só Oi. uma pergunta, por exemplo, esse IFS financeiro, vamos dizer, ele é um pacote que já vem com todos esses outros dentro? Então, se eu comprar esse financeiro, já vai vir todos os outros, ou eu posso, sei lá, só pegar o de pagamento e deixar esse financeiro de lado, esse resto de lado? Pode acontecer de você pegar só a parte de pagamento. Tá vendo que ele é um módulozinho aqui? O PayLed é a parte de pagamento. Pagamentos de fornecedores e de cliente. Sim.
Pode acontecer de você ter um cara e não ter o outro. Ou a contabilidade. É Sim. raro, mas acontece. Eu digo que é raro porque, como o IFS é um ERP, a ideia dele é controlar, é fazer esse gerenciamento, é muito difícil alguém usar um sistema externo de contabilidade ou de financeiro. É muito raro. Acontece, mas mais para auditoria do que para uso mesmo. Eu vou contabilizar e entregar minhas obrigações para o governo por meio de outro sistema. Isso é muito raro de acontecer. Mas pode. Está aberto, né? Ah, tá, entendi. Isso aí está aberto. O que pode acontecer? Às vezes o módulo até tem uma interdependência. Puxa, eu não consigo entregar o invoice sem o Payled, mas ele não quer o Payled, tá bom. Tem algumas coisinhas, então eu entrego os dois, mas não está instalado. Quando ele tentar, o IFS valida. Se o módulo estiver instalado, faz tal coisa, senão não faz. Então vocês vão esbarrar nisso. A hora que vocês estiverem codificando, vocês vão ver algumas chamadas de banco, tipo assim, is installed, módulo tal, tipo, está instalado, porque ele valida todos esses módulos para o usuário poder fazer os processos, utilizar esses módulos ou não. Tá certo. Tá Obrigado, bom? Fábio. Imagina. Bom, agora, finalmente. Opa, caiu de novo. Multicamadas. Agora a gente está falando da arquitetura da aplicação mesmo, tá? Não estamos falando do aplicativo em si, de como você entrega as informações no aplicativo. A gente está falando da toda a infraestrutura e arquitetura do IFS Applications, tá? Então, o IFS ele tem três camadas. Ele tem uma camada client, ele tem uma camada intermediária de servidor de aplicação e ele tem uma camada de banco. O que acontece? A gente está acostumado, a gente ouve muito, principalmente na parte didática, na parte quando a gente está tá na faculdade ou estudando, a gente entende que client é tela, servidor de aplicação tem toda a lógica de negócio e a de banco é só o repositório onde eu vou persistir os dados. É esse o modelo clássico. O que o IFS tem um pouco de diferente disso? Você tem a camada client, que é realmente a de interação, a de user interface, onde o cara vai entrar, ele vai acessar, que ele pode ser o IFS Enterprise Explorer, que é o que vocês utilizaram quando navegaram no IFS, no treinamento anterior. Ele tem alguns plugins para o Office. Ele tem o IFS Arena, que é o IFS que roda em browse, que está ganhando um pouco de espaço agora, mas ainda assim o IFS Enterprise Explorer é o utilizado em sua maioria, e tem algumas aplicações mobile que estão desenvolvidas para o IFS, que o IFS desenvolveu, e a gente tem já liberado para cliente. Então, esses caras aqui são a camada client. A principal que vocês mais vão trabalhar é a IFS Enterprise Explorer, tá bom? Que é onde você vai lá na URL, acessa, que vocês fizeram com o treinamento anterior, né? Baixa o executável, roda e roda de qualquer lugar. Tanto ela é multicamada que vocês podem notar que vocês não precisam de um client Oracle, embora isso não fosse determinante. Você não precisa instalar um client Oracle na sua máquina para você poder rodar o IFS Enterprise Explorer. Você está acessando dados sem um client, sem um ODBC configurado, um JDBC, nada. Você simplesmente está ali com o client acessando os dados. Então, essa é a camada. A camada client, vocês customizam. Então, você vai criar tela, você vai criar campo, vai criar relatório, todos eles na camada client. A camada intermediária, que é a camada de servidor de aplicação, ela faz a validação, a autorização dos acessos, faz o acesso às APIs de banco e ela tem alguma lógica de negócio nela, mas pouco. Ela tem alguma lógica ali, mas é pouca coisa que a gente tem na camada de servidor de aplicação. Esse servidor de aplicação, ele faz a ponte entre o client e o meu banco de dados. Então, quando eu abro o IFS Enterprise Explorer, que eu pego uma tela de cliente e mando chamar os dados, ele faz uma requisição para o meu servidor de aplicação via HTTPS para esse servidor de aplicação. Esse servidor de aplicação, via JDBC, faz um acesso ao banco, retorna os dados e me retorna eles.
Então, é dessa maneira que o cliente comunica com o banco. Ele sempre comunica por meio da camada intermediária. Só que a minha camada intermediária, diferente do que às vezes a gente escuta, ela não detém toda a lógica do negócio. A lógica do negócio, entenda-se, gerar nota fiscal, gerar ordem de venda, gerar uma ordem de compra. Não, a lógica no IFS não fica no servidor de aplicação. Ela fica, boa parte, a maior parte dela, fica na camada de banco de dados. Então aqui, olha, a gente pode ver aqui que essa figura ilustra bem. Eu tenho a minha parte client, aqui a minha middle tier, que é a minha camada intermediária, meu servidor de aplicação. Eu tenho os acessos do client, eu tenho acessos a serviços, eu tenho alguma lógica de negócio dos serviços, mas ele serve para mim de ponte para quê? Para de banco de dados, onde eu tenho a lógica do negócio mesmo. Embora aqui esteja Core Business Logic, entenda-se que também a lógica que é customizada, ela também fica na parte de banco. Tá? Então o IFS ele trabalha com essas três camadas. A camada client, IFS Enterprise Explorer, desenvolvida em C Sharp, boa parte dela. A camada do servidor de aplicação, a gente roda tem uma série de servidores de aplicação que rodam aqui. Você tem serviços que são desenvolvidos em Java, você tem serviços que são desenvolvidos pela própria ferramenta da IFS, tá? Nessa camada intermediária. Às vezes, é raro, mas acontece de você customizar alguma coisa aqui, tá bom? Mas acontece, criar um web service, por exemplo. E na parte de banco de dados, a gente também customiza. Muito. Vocês vão perceber que o volume de coisas que a gente escreve em banco de dados é bem maior do que a gente escreve para o cliente. Então vocês vão usar C Sharp, vão perceber que o volume de coisas que vocês vão escrever, a lógica, o negócio, vocês vão escrever muito na parte de banco de dados. Tá bom? O Oracle, ele em si mesmo, ele tem uma maneira muito organizada, até um pouco diferente do SQL Server, de você agrupar, organizar as suas APIs, ou seja, os seus pacotes. Você consegue criar um pacote específico para atender um módulo ou uma parte daquele módulo de uma maneira muito, muito clara. Então fica bem fácil, vocês vão ter bastante facilidade até de navegar entre as APIs do Oracle para identificar os códigos e as chamadas e quais partes de códigos atendem exatamente qual módulo, tá? Isso é muito bem documentado no IFS. E só para complementar, para vocês terem essa informação a mais, a gente tem aqui uma parte que é o IFS Connect, que é o quê? O IFS permite que um cliente ele se conecte com a parte de servidor de aplicação do IFS por meio de algumas chamadas. Então, por exemplo, eu posso publicar um web service SOAP, que é aquele web service tradicional, via XML, um dos primeiros, né? Que a gente começou a ter mais familiaridade em desenvolver, onde eu publico aqui que o cliente me manda um código, ele me manda um código de cliente, eu retorno para ele, por exemplo, CNPJ. Eu posso criar um web service que faça isso, que coloque aqui. Ou eu posso, por exemplo, criar também uma conexão, isso tudo fora da camada, tá? O web service, por exemplo, ele chamaria direto da camada do servidor de aplicação. Eu não precisaria abrir o IFS Enterprise Explorer. Eu pego o meu browser e coloco o endereço da URL que aponta para esse servidor de aplicação e eu já consumo o web service. Eu poderia fazer isso. Eu poderia também, por exemplo, imagine que um cliente... Você sabe que agora a nota fiscal eletrônica, ela gera uma coisa chamada XML, né? O XML vocês estão familiarizados. Desculpa até falar dessa maneira, mas o XML, ele é um arquivinho estruturado que você tem ali todos os dados da nota fiscal. Então, esse XML, sempre que você emite uma nota fiscal contra o cliente, por exemplo, lembra da empresa de banco? Eu vendi 100 bancos para a Nissan. Eu vou emitir uma nota fiscal para ela, cobrando 100 bancos, e eu gero um XML para a Nissan, que é exatamente os dados dessa nota. Pode ser que a Nissan tenha IFS, ela queira o quê? Que o IFS pegue esse arquivo, leia ele e já cria nota fiscal dentro do IFS de entrada por esse arquivo.
Então eu poderia, por meio de IFS Connect, fazer isso. Eu poderia fazer isso pelo FTP, ele joga num lugarzinho, e aí eu tenho aqui, a gente sempre chama de robozinho que fica lendo esses arquivos. Posso mandar e-mail, receber e-mail, né? Então são todas funcionalidades que eu posso fazer utilizando o IFS Connect, tá? Isso é uma funcionalidade que vocês provavelmente verão, tá? Mas não vai ser tão já. Mas para vocês saberem que eu também consigo liberar algumas coisinhas na camada intermediária, na camada de servidor de aplicação. Por isso que eu disse para vocês que alguma coisinha aqui a gente customiza e há alguma lógica envolvida, né? Nessa camada de aplicação, porque eu tenho esses serviços que eu posso disponibilizar, tá? Mas sempre se vocês chegarem ao ponto, ó, agora eu vou ter que desenvolver o serviço, vocês vão ter uma ajuda para fazer isso. Na Prompt, o Douglas é um especialista em IFS Connect. Então, se vocês tiverem alguma dúvida quando forem desenvolver, se lembrar, poxa, o Fábio, Douglas pode me ajudar. Pode falar. por exemplo, o IF Connect ele lê todos os tipos universais de arquivo, tipo JSON, XML, tudo isso eu consigo fazer, já mandar para a camada intermediária e já criar no banco depois? Então, o XML sim, o JSON, o que acontece? Na versão 7, você tem a possibilidade de publicar um serviço, né? Desculpa, na versão 7, não. No update 7 da versão 10, dizem que foi liberado. Eu não sei dizer para você, não fizemos nenhum ainda. Eu não sei dizer para você se está estável. Mas você consegue ler. Hoje a gente faz a leitura de vários tipos de arquivo, tá? E tem empresas de produção, linha de produção. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, a gente tem um cliente que é a Tash. Então a Tash faz banco. Eu usei o exemplo do banco porque é um exemplo de um cliente que a gente tem. E ela fornece para a Nissan. Então, como é que funciona a linha de produção dessas grandes montadoras? Ele vai entrar numa linha de produção com 50 carros. Ele já manda um arquivo para a Tash, que é a produtora de bancos, e fala assim, ó, quando for 10h30, um exemplo, tá? É um exemplo exagerado, mas para vocês terem uma ideia. Quando for 10h30 da manhã do dia 5/3, vai entrar na linha 50 carros. Eu preciso de 200 bancos. Então quer dizer que no dia 5/3, às 10h30, na doca 3 tem que estar encostando uma carreta com 200 bancos. Por quê? Porque a linha deles não vai parar e ela é contínua. Então ele vai estar ali esperando. Então como que a Nissan faz isso? A Nissan troca arquivos com a Tash. Ela manda o arquivo no layout dela lá. Quando esse arquivo cai na Tash, o IFS faz a leitura e já cria toda a parte de ordem de produção, de ordem de venda, de separação, de embarque baseado nesse arquivo. Então você tem condições de fazer muita coisa com o IFS Connect. Obrigado, saber isso que eu queria saber mesmo. Respondi sua pergunta, Rafael? Desculpa, Wesley. Muito bem. Isso, me respondeu. Legal. Eu queria saber que você tem como automatizar e já deixar tarefas agendadas até para bastante tempo ainda, né, para frente, mas já fica tudo salvo no IFS. Isso, exatamente. Como eu falei, são coisas que não são usuais, não são rotineiras, mas que têm aumentado muito nos clientes que a gente tem pegado, porque o forte da Prompt é o setor automobilístico, de implantação e de customização. Ah, mas quer dizer que vocês não pegariam, por exemplo, um cliente na área naval, farmacêutica? Não, não é isso. Quer dizer que a gente tem uma larga experiência na parte de fabricação que envolve o setor automobilístico. Então é um nicho que a gente se desenvolveu, já teve várias experiências, mas isso se aplica, isso pode se aplicar a qualquer cliente, né? A gente pode receber qualquer cliente e essas funcionalidades estão ficando cada vez mais comum, né? Legal. Então essa era a parte que eu queria explicar para vocês de multicamada. Da multicamada do IFS. Vou de novo aqui.
Então, a entrega e as plataformas, né? Então, o IFS, ele tem uma série de softwares, né? Que estão no background, assim, vamos dizer, e mesmo no front mesmo do cliente, a gente tem uma série de tecnologias envolvidas. Então, aqui ajuda a gente a entender um pouquinho. Então, por exemplo, na minha camada client, eu vou acessar sempre por um browser. Todos esses browsers aqui são homologados. Para mim acessar o IFS Aurena. Lembra? O Aurena é o IFS na web. Que está ganhando espaço agora e que fatalmente vai se deslanchar mesmo, né? O caminho é esse mesmo. Eu tenho o IFS Explorer, que é o IFS que eu rodo no Windows. O IFS hoje não roda no Linux pelo IFS Explorer, ou seja, eu posso acessar o IFS do Linux, o Aurena, que eu vou acessar via browser. Mas hoje, se você abrir o Ubuntu, acessar lá o URL, tentar fazer o download executável e rodar o IFS, talvez se ele rodar sobre algum tipo de framework, alguma máquina virtual, algum Wine, talvez ele rode, mas ele não foi arquitetado para isso. Ele roda no Windows UFS Explorer, tá bom? E você também tem a parte de mobile, que você pode rodar no Android e no iOS. Essa é a sua parte client. Depois eu tenho a parte de camada de servidor de aplicação, que eles chamam do IFS Middleware Server. Se vocês olharem aqui, ó, vocês veem que ele usa o Oracle 12c Fusion Middleware. Ou seja, a gente tem o WebLogic Server que roda como servidor de aplicação. O WebLogic serve o caminho para a aplicação, ele roda alguns componentes Java. Então, esse é o meu servidor intermediário de aplicação. Tá? O meu servidor de aplicação propriamente dito. Daí eu tenho o banco de dados, o Oracle 12, né? E eu tenho aqui os meus servidores, o sistema operacional dos meus servidores de banco e de middleware, eu tenho Linux ou Windows. Eu nunca vi uma camada de servidor de aplicação em Linux. Então eu não vou dizer para vocês precisamente, tá? O middle tier, ou seja, o meu servidor de aplicação pode rodar em Linux. Eu não vejo motivos para não, porque ele roda o WebLogic. Mas eu não sei precisar para vocês com 100% de certeza. Mas o meu Oracle 12c pode rodar tanto no Windows quanto no Linux, tá? Isso aí é muito tranquilo, eu posso ter ele. E eu acredito que o middleware, o servidor de aplicação também possa rodar. Então são essas camadas. Então se alguém chegar para vocês e perguntar assim, Wesley, Rafael, e aí esse RP aí que você está trabalhando, esse sistema, ele roda no quê? Olha, ele roda no Windows, embora ele possa rodar no Linux, numa versão que ele tem para web. Ele é desenvolvido a camada de cliente em C Sharp, ou Android, ou iOS. Ele tem o servidor de aplicação Oracle, né, que é a segunda camada, e ele roda sobre o banco da Oracle. Tá, mas e a lógica? A lógica, como é que faz? A lógica fica toda no servidor de aplicação? Não. A lógica fica uma pequena parte do servidor de aplicação, mas boa parte da lógica de negócio está toda no banco. Ah, legal, show de bola. E ele tem ele é em camada. E dentro do aplicativo? O próprio aplicativo, ele tem algumas camadas ou separações que fazem com que o desenvolvimento sempre seja sobre um sistema core, mas ele também pode ter as suas customizações e as suas personalizações. E esse sistema, ele tem uma localização para cada país em que ele é comercializado para se adequar às necessidades da região, embora o core dele seja desenvolvido na Suécia, na matriz. Basicamente é esse RP com que vocês vão trabalhar. Ficou alguma dúvida até aqui da infraestrutura do IFS? Não, deu para entender bem o que você explicou. Só fiquei com um pouco em dúvida no middle tier, que você estava explicando, que ele roda o web service, mas ele faz direto com Oracle ou ele faz o XML do cliente middle tier?
Isso. Ele, na verdade, Falei. ele roda um servidor WebLogic, que é um servidor de aplicação Java. E quando a gente desenvolve um web service, a gente desenvolve naquela plataforma com os templates da FS e publica ele no WebLogic. Então ele vai fazer uma instalação desse web service lá e vai disponibilizar esse web service. Quer ver, ó? O Wilton passou para vocês a... Deixa eu ver se ele passou aqui para mim, eu pedi para ele. Vou mostrar uma coisinha aqui para vocês que pode ajudar. Deixa eu ver aqui. Wilton. Eu pedi para ele me passar o link que vocês usaram no FS, né? Para vocês poderem fazer a navegação. Porque quando a gente grava, eu estou gravando a aula, ele fica um pouquinho lento mesmo. Aí depois a gente vai poder ter acesso a essas aulas de novo, Fábio? Desculpa? Depois a gente vai poder ter acesso a essas aulas de novo, então? Vai sim. Eu estou gravando que é para vocês poderem consultá-las depois, repassarem elas, ficarem à vontade de consultar elas, tá? Tá, obrigado. Era essa a minha dúvida, que é bastante informação, às vezes alguma coisa acaba passando. Eu imagino, eu sei. Por isso que a gente grava, tanto para a gente poder usar futuramente com outros, quanto para a gente mesmo poder voltar e... Ó, eu vou pegar aqui o ambiente de um cliente, tá? Vocês, quando fizeram o teste, dá só um instantinho para mim, só um minutinho. Desculpa, legal, aqui já. Ó, então o que acontece aqui? Aqui é o IFS que vocês acessaram, né? Vocês vieram lá, conectaram, colocaram usuário e senha, isso aqui tá tranquilo, certo? O que acontece? Até aqui tá tranquilo, né? Eu vou botar um usuário aqui. Beleza, vou deixar conectando. Isso aqui é do cliente do México, tá? Vou deixar ele carregando aqui. Então o que acontece? Tá vendo essa URL aqui? Essa URL que a gente rodou aqui, ela tá sendo atendida por quem? Quem que tá respondendo isso aqui para mim? Exatamente esse cara aqui. O Major, não é? A camada de Major. Exatamente. Então ele que responde para mim, ele que disponibiliza o IFS para mim, o Aurena, se eu quiser conectar. Agora, por exemplo, eu vou consumir um web service. Vamos supor que eu desenvolvi um web service, e a gente desenvolveu no caso do México, um web service quando ele vai... o cliente quer mandar um documento para o IFS. Então ele vai lá no aplicativo dele, um aplicativo jurídico. Aí eu tenho aqui no IFS um projeto de uma compra de um lote ou um terreno. E eu preciso que o sistema jurídico mande para o IFS o alvará em PDF. Bom, vamos chamar de alvará, né? Não sei no México como chama, vamos supor que é um documento jurídico qualquer. Ele precisa mandar um alvará, um documento jurídico para o IFS. Então o que eu fiz? Eu desenvolvi um web service. Se eu vim aqui, ó, nesse caminho interface browser, que ainda está sendo atendido pelo meu middleware, pelo WebLogic, o que o IFS tem? Ele tem uma interface onde ele mostra todos os web services que foram desenvolvidos, publicados nesse servidor de aplicação e que eu posso consumir para poder fazer integração com o IFS. Ele demora um pouquinho aqui, ele já está carregando, mas esse cara aqui, eu estou acessando quem diretamente? O middleware. Olha lá. Então ele tem aqui as web services. O BIS API é uma API de negócios, né? Ele é uma outra maneira de você publicar integrações. Mas aqui, ó o que ele dá para mim. Ele dá todos os web services. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, ó, esse web service foi o que a gente desenvolveu, né? Ser web service SAGE útil. Eu clico aqui. No caso, Fábio, esses web services são todos os web services que a gente fez para esse projeto ou que tem na web mesmo? Ele já vem o IFS já vem com alguns web services por padrão, ele já cria alguns, tá?
Na maioria não, todos esses aqui o IFS já tem por default. A gente teve que customizar um novo web service, criar um web service. E aí a gente criou esse cara aqui. Ah, tá, Esse, entendi. Ele, entendeu? Então a gente criou esse cara aqui, olha, onde ele tem que três ele já vem. métodos. Desculpa, pode repetir? Era isso que eu queria saber, por exemplo, se ele tinha default ou se ele pegava, por exemplo, da web, como muitos fazem, de pegar todos os web services publicados e você poder usar algum da comunidade. Ah, tá. Não, aqui a gente está falando de eu como desenvolvedor de IFS, criar um web service que vai ser consumido. Então, por exemplo, vamos supor que esse meu cliente do México, ele queira receber um arquivo e ele pode receber um arquivo de 100 locais ou de 100 clientes dele. Então, eu desenvolvo esse web service para ele, ele vai publicar esse web service e vai fornecer para os clientes dele a possibilidade de consumir o web service dele. Então, essa vamos supor assim, eu publicando o web service a ser consumido. Agora, Ah, tá, entendi. E você agora que compartilha, né? Você manda diretamente para a isso, pessoa. exatamente. Entendi. Eu desenvolvi aqui, aí eles têm um aplicativo lá, aí eu vou disponibilizar para eles essa URL aqui. Aí o próprio cliente faz isso, a gente desenvolveu, legal. É claro que a gente faz o meio de campo porque envolve desenvolvimento, codificação. Mas eu peguei, eu publiquei esse web service, ele está nesse caminho aqui, legal. Aí eu tenho esses três métodos que o web service atende. Inclusive esse add file in package é um método que pega um arquivo, Word, Excel, PDF, não importa, e ele adiciona lá naquele módulo Docman. Lembra que eu falei o módulo Docman faz gerenciamento de documentos? Então ele adiciona o arquivo lá. Então a gente pode transacionar o arquivo aqui, mas transacionar só em uma direção. Ele pode adicionar um arquivo. Esse web service é para consumo, então o cara vem e consome. Legal. Eu poderia fazer o meu web service devolver um arquivo, conforme ele é consumido e devolver? Poderia, mas ainda assim, vamos dizer que esse web service ele é passivo. Ele é meu, eu publiquei no meu servidor de aplicação e ele pode ser consumido por qualquer pessoa. Agora, no IFS existem casos onde nós temos que consumir um web service que o cliente do nosso cliente liberou. Por exemplo, vamos fazer o mesmo cenário. O meu cliente do México, ele compra vários lotes e aí ele precisa enviar um documento para o Fórum do México, que é o Alvará. E o Fórum do México libera um web service lá onde ele recebe o documento. Então não é um web service que eu vou publicar para ser consumido. É um web service que eu vou consumir. Como aquele web service que se você consulta o clima no Google, um web service que você consulta um preço na Amazon. É um web service que está lá, público. Eu vou ter que consumir ele. Aí o caminho para o desenvolvimento é outro. Aí ele não é aqui no Middleware Server. A gente faz isso pelo banco. Embora a gente também possa fazer pelo IFS Connect. Lembra que no IFS Connect, naquela parte que eu mostrei para vocês, ele tem aqui, ó, SOAP. Então eu posso consumir, eu posso publicar um web service, mas ele permite também eu consumir um. O web service REST, ou REST que a gente fala, que é o que a gente geralmente transaciona JSON, diz que está liberado no update 7 para ser consumido. Nós nunca fizemos, tá? E também para ser publicado, a gente nunca fez. A gente sempre faz via banco, porque pelo Oracle você consegue consumir o web service, né? Então, só para não confundir, no IFS eu consigo consumir web services e consigo publicá-los para serem consumidos por terceiros. Aqui, que eu estou mostrando para vocês, essa interface browser é uma interface para o meu WebLogic, para a parte onde eu tenho condições de publicar um web service para ser consumido. Ponto. É isso que eu estou mostrando para vocês. É mais uma das funcionalidades que o WebLogic Server da Oracle, junto com o IFS Middleware Server, fornece ou entrega, né, para que o IFS possa ser usado de qualquer lugar. Tá bom? Então, sempre que vocês olharem para
URL aqui que entrega o executável do EFS, você está olhando para o servidor de aplicação. Ficou claro essa parte? Deu esse exemplo que eu dei, deu para vocês entenderem um pouco do papel desse middleware server, como ele é fundamental e o que ele pode entregar para a gente? Deu para entender? Deu. Que ele faz a ponte. Legal. O que vai acontecer é que amanhã vocês vão ter. Amanhã não acho que vai ser amanhã, mas talvez não entre nessa parte. Vocês vão entrar no ambiente de desenvolvimento. Isso vocês vão entrar. Mas não sei se vocês vão ver essa parte. Mas na semana que vem eu sei que tem um dia lá que é só isso. Aí vocês vão conseguir materializar tudo isso que eu expliquei. Vocês vão ver a parte onde vocês desenvolvem no client. Aí vocês vão conectar no servidor de aplicação onde o WebLogic roda. Aí vocês vão conseguir distinguir a parte que é de client, a parte que é de servidor de aplicação e a parte que é de banco. Aí isso vai ficar mais claro. Aí vocês vão começar a amarrar esses conceitos, tá bom? E é bom porque daí vocês podem até depois dessa aula rever esse vídeo que daí muita coisa começa a ficar mais clara. Tá bom? Tá certo, Fábio. Legal. Então, olha, Você vai enviar esse vídeo pro nosso e-mail? esse vídeo ele vai ficar na rede da Prompt. Aí vocês vão ter condição de copiar de lá e ver ele. Que a gente tem um file server e a gente está concentrando todos os vídeos que a gente tem nesse file server. Então vocês vão poder baixar e assistir aí no coisa de vocês. Se vocês quiserem levar para casa para assistir, eu posso subir no OneDrive e compartilhar o link com vocês. Vocês preferem? Pode ser, Fábio. Ajuda bastante. Porque, porque com o link vocês podem até baixar nesse Note ou baixar em casa. Aí assistem quando quiser. Mas se precisarem de novo, ou perderem, ou não terem, ele vai estar disponível no File Server, tá bom? Agora a última parte. Só abrir que eu acho que ele caiu de novo. Isso aqui de ele cair muito, gente, é por ficar muito tempo parado ou por vocês também estarem usando, tá? Usuário. Pode ser isso. Eu não sei dizer exatamente se é o motivo, mas. Como é que tá aqui? Ah, tá. Isso aqui é a integração. Toda a arquitetura de integração do IFS ele funciona pelo IFS Connect. Ou seja, sempre que um sistema quer integrar o IFS, a gente usa. Mas assim, o IFS Connect, ele é um facilitador, um módulo que o IFS desenvolveu para você fazer essa integração. Não quer dizer que toda integração é feita pelo IFS Connect, tá? Eu posso ter integração via banco, vamos supor. Vamos imaginar que eu tenho um cliente, aliás, eu tenho um sistema dentro da empresa, que é o de contabilidade, que é o de auditoria. Eu tenho o meu IFS aqui, o IFS faz todo o controle contábil. Só que esse sistema ele faz a auditoria disso. Eu preciso mandar para lá os lançamentos, todos consolidados por mês, para ele poder bater os valores, isso ir para a diretoria ou eles fazerem uma auditoria. Legal. Puxa, esse sistema é em Oracle e o IFS é em Oracle. Então eu posso fazer uma integração via banco. Eu não preciso passar pelo IFS Connect. Ou esse sistema espera um arquivo texto. Ou uma consulta que o IFS tem numa tela, que o IFS ele já monta a consulta e salva em Excel e esse sistema importa Excel. Eu não preciso necessariamente usar o IFS Connect. Então o IFS Connect ele é uma maneira de integrar, uma ferramenta muito boa e poderosa, mas que não necessariamente a gente usa elas todas as vezes que vai integrar sistemas. Tá bom? Só para que vocês não criem uma ideia de que sempre que eu falo de integração, eu estou falando de IFS Connect. A regra não é essa. Pelo menos não por enquanto. Tá bom? E agora eu vou falar de deploy. Então, olha, essa parte aqui, isso aqui vocês vão entender mais com o tempo.
e se precisarem fazer o uso disso. Isso aqui é mais como é separado o servidor de aplicação, tá? Não vou entrar nesse mérito com vocês agora, porque é desnecessário, é informação demais e eu acho que não vai agregar tanto. Basicamente é que eu tenho dois servidores de aplicação rodando, onde um servidor, que é o main server, ele atende as solicitações de usuários, ou seja, quando você está... cadê aqui? Quando você está chamando isso aqui, quem que está te atendendo é o WebLogic, é o servidor de aplicação. Ele tem dois servidores lá rodando. Então quem está te atendendo é o main server. Agora, quando o sistema você acessa um web service ou quando o sistema ele roda uma routine background, tipo mandar um e-mail, gerar um relatório, enviar um e-mail para um cliente, aliás, para um usuário, aí você está rodando o int server. Mas isso a gente não precisa chegar nesse ponto de detalhe, não. É desnecessário e não agrega e a gente não chega a ter que dar suporte ou estudar ou entender ou dar manutenção nesse nível. A gente não chega nesse nível, não. Mas eu queria mesmo passar para vocês toda essa arquitetura do IFS, como ela funciona e como ele é desenvolvido, para que a hora que a gente começar a ir para o ambiente de desenvolvimento, a hora que a gente começar a abrir o ambiente do cliente, a hora que vocês começarem a ver os módulos, vocês já comecem a criar uma associação e entender mais ou menos no que vocês vão estar mexendo. Tá bom? Perfeito, Entendi. Fábio. Legal. Gente, o nosso treinamento de hoje era isso. Então eu vou salvar esse material, vou salvar o vídeo, vou subir no OneDrive, vou compartilhar o link com vocês para vocês poderem baixar e assistir depois. Se vocês quiserem repassar esse vídeo, Wesley, como você amanhã de manhã tem aquelas atividades IPL e tem esse vídeo, você pode repassar esse vídeo e inclusive também navegar no IFS, tá? O Wilton passou o ambiente para vocês e o usuário e senha do IFS, certo? Ele passou um que ele falou que poderia usar hoje, porque amanhã parece que vão atualizar e tal. Mas hoje a gente, por causa do treinamento, não chegou a entrar. Tá. Eu vou verificar com ele e talvez a gente passe até um outro ambiente para vocês darem uma navegada, tá? Mas o Certo. principal, se vocês quiserem, dá uma olhadinha nos exercícios do PL e eu vou passar para você, tá, Rafael? Esses exercícios, eles vão Ah, ser usados... Oi, desculpa. eu passei para ele já. Eu passei Ah, para já ele hoje, passou? Ótimo, a gente já excelente. começou a fazer. Você vai ver, eu não criei ainda no Note do Rafael o usuário Oracle. Então eu criei um usuário para o Wesley, mas não criei para o Rafael. Eu vou criar depois esse usuário, Rafael, porque você vai usar no curso de PL, no treinamento de PL, e você vai usar no treinamento na quinta-feira. Então na quinta-feira a gente vai pegar PL mesmo. Então o objetivo de eu ter passado os exercícios para vocês antes é para vocês terem dúvidas, criar cenários na cabeça de vocês para a gente poder. Deixa eu só finalizar aqui. Isso aqui já acabou. Legal.